Olá, retornando à nossa aula, nós agora estamos no tópico de interpretação teológica da rebelião de Israel. Ezequiel interpreta que os acontecimentos de número 13 e 14 ocorreram devido ao amor pelos ídolos, maior que o amor por Yahvé. De modo semelhante, à luz de tudo o que Deus havia feito, Salmos 78, do verso 17 ao 19, e Salmos 50, 40 e 55, denunciam as ações de Israel como tolas. Outras referências utilizam os relatos para ressaltar a ingratidão de Israel à luz da provisão maravilhosa de Yahvé às suas necessidades. Jeremias 2,6 deixa implícito que a liderança divina no deserto deveria ter unido permanentemente o povo a Yahvé. O profeta espera que tais lições da história ajudem Israel no século 7 a se arrepender. Então veja que a rebelião ela nunca vai trazer algo de útil, porque veja que nesse trecho de capítulo 13 e capítulo 14, que é o momento em que os espias são enviados, Israel, com toda a sua incredulidade, deixa de crer no Senhor. Isso era um sinal de muita ingratidão, de muita falta de fé. Por quê? Porque, como eu disse alguns momentos atrás, Deus já havia, até nesse ponto, se manifestado a Israel com coisas grandiosas, com obras grandiosas. Além das pragas que refutavam os deuses egípcios, que os egípcios acreditavam, a travessia do mar foi algo assim surpreendente, foi algo que deveria fazer com que eles pudessem novamente entender o poder e a graça de Deus. Então, a rebelião era sempre produzida por uma ingratidão. Se nós formos interpretar a luz nessa ótica, quando nós vemos os relatos de Isaías 14 e Ezequiel, aquele anjo maravilhoso que Deus criou, que tinha como nome portador de luz, que é Lúcifer, ele foi ingrato a Deus. Deus o criou com tanta perfeição que ele mesmo se exaltou. Então, a sua ingratidão a Deus, ao invés de ser grato a Deus por tê-lo criado com tanta perfeição, ele se rebeliou porque estava descontente e queria ser melhor e acima de Deus. Então, essa é uma lição importante para nós. Quantas vezes Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida e depois, em um momento de luta, de provação, nós acabamos esquecendo. É interessante que o ser humano ele mostra assim, um esquecimento muito fácil, se esquece fácil das coisas boas que lhe acontecem, principalmente quando deixa daquele momento bom e atravessa um momento turbulento. Parece que as coisas do passado que aconteceram parece que não tomam peso que deveriam tomar. Eu sempre digo uma coisa: as experiências do passado, as nossas experiências com Deus no passado, elas devem ser a vitamina para nós no presente. Ou seja, as vitórias que Deus me deu lá, tem que ser vitamina na minha fé, em saber que o que eu passo hoje, eu vou passar tranquilamente, porque Deus, o mesmo Deus que me ajudou lá, vai me ajudar hoje aqui. Então, Israel, ele foi um povo que ele teve muito dessas ondas, Ou seja, ora a fé estava lá em cima,
ora estava lá embaixo, ora estava lá em cima, e nós vamos perceber isso principalmente depois da conquista da terra. Quando nós entramos lá no livro de Juízes, a gente vai ver assim altos e baixos assim tremendo na vida deste povo. Então nós temos que tomar o cuidado de não acontecer isso. E essa referência aí do profeta espera que tais lições da história ajudem Israel no século 7 a.C., aqui Jeremias está escrevendo nesse período, né? E ele coloca esta situação do passado do seu povo, né, para mostrar para eles se arrependerem naquele momento, porque naquele momento também Israel estava numa situação difícil, né? E Deus já tinha decretado, né, até o cativeiro. Então é uma boa, deixa eu ver como posso dizer, é um bom exemplo para nós também, para nós não cairmos nesse tipo de situação. Olharmos para as dificuldades, mas olharmos para o Deus que nos ajudou e nos deu vitória em tantas outras dificuldades. 2 Israéis viajando pelo deserto, guerras e vitórias. Bom, aqui nós temos uma questão muito simples de entender. Por que 2 Israel? Porque nós temos aí a primeira geração, né, a geração que saiu realmente, né, lá do Egito, e a geração que vai nascendo, né, durante a peregrinação de Israel no deserto. Até mesmo os filhos, né, os pequenos filhos, que quando eles saíram tinham crianças também. Então é a geração que sai do Egito com a geração que está sendo formada no deserto, tá? Vamos ver se você consegue entender melhor isso aí. Um Israel é a geração mais velha, que terá de morrer no deserto, jamais possuindo a terra prometida devido à incredulidade, que é até aquele período que nós vemos em que Moisés envia os espias, aquela geração. O outro Israel é a segunda geração que vai crescendo e amadurecendo e preparando-se para possuir Canaã, que é os filhos daqueles soldados, né, que foram incrédulos em avançar e conquistar a terra naquele momento que os espias dão aquele relato negativo. Então Deus cuida dos dois grupos, dando-lhes maná e água, né? Fica claro que o caráter do Senhor permanece intacto, qualquer que seja a situação. 3 relatos acentuam a proteção divina contra os inimigos. Primeiro, visto que Israel se desviou do sul de Canaã, agora tenta entrar em Canaã vindo do leste, atravessando por Edom. Edom, contudo, não lhe permite atravessar. Só que Deus não disse para Israel, vai e toma Edom, que eu vou dar vitória para vocês. Não, né? Eles se desviaram para não passar na terra de Edom. Então Deus preservando, né, Israel de entrar numa guerra, né, contra os edomitas. Segundo, Israel se depara com o exército do rei cananeu Arad e derrota-o, porquanto Deus lhe dá força para isso. Essa vitória é prenúncio de maiores vitórias no futuro. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 21 do livro de Números, nós temos aqui: ouvindo o cananeu, o rei de Arad, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orna. Então veja aí Deus dando vitória, né, ao povo que
Outra coisa que nós temos que perceber é que esse Israel que saiu do Egito, eles não eram soldados, eram escravos. E esses povos da qual ele está vencendo já eram povos que tinham habilidades, certas habilidades de guerra. Então, aí nós vemos mais uma vez a providência divina, né, o cuidado de Deus para com o povo. Terceiro ponto, Deus capacita Israel a derrotar os reis dos amorreus. Essas vitórias são operadas pelo Senhor e resultam em Israel possuir a terra. Se nós olharmos aqui capítulo 21, do verso 21, né, até o verso 35, os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. E é interessante que essas vitórias vão marcar tanto que vão ser padrão. Sempre você vai ver dizendo que Israel venceu, né, os reis Og, né, rei de Bazã, e os reis dos Moabitas. Og, rei de Bazã. Então é importante que nós venhamos a ver nesses acontecimentos como Deus ele vai dirigindo a história, né, segundo o seu propósito, andando e tendo misericórdia do seu povo, mesmo diante das suas muitas falhas, e cumprindo a sua vontade, né? Dando força para vencer guerra, dando o sustento para que a vida continue. Então, Deus ele teve uma ação, né? Uma autorrevelação ao povo de Israel tremenda, né? Dentro de ações concretas, coisas visíveis, coisas que realmente não poderia se dizer assim, se não fosse Deus nós não teríamos conseguido. Então é importante nós entendermos que esse mesmo cuidado que Deus teve com Israel, Deus ele tem e ele teve com toda a humanidade. Por quê? Porque ao enviar o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos pecadores, Deus estava apontando para a sua graça, para a sua misericórdia e para o seu grande amor com que amou a sua criação, principalmente os homens. Então, Deus é um Deus que ele sempre está presente, ele sempre está cuidando, ele sempre está tendo misericórdia, ele sempre está orientando e conduzindo todos aqueles que se colocam, que se dispõem e que querem servir a ele e creem nele. Bom, nós temos aí, chegando já próximos do final do livro, nós temos aí a morte de Arão, né? Quando Arão morre, o Senhor protege a liderança espiritual do povo ao proporcionar uma transição suave do sumo sacerdócio de Arão para o de seu filho Eleazar. Mesmo com a morte de Arão, o santuário continuará a funcionar e o ministério mais importante de Israel, também em fazendo mediação do perdão para todo o povo. Então, essa transição, toda transição, às vezes, muitas transições são meio tumultuosas, mas essa transição, ela foi uma transição pacífica, uma transição aceita pelo povo, uma transição preparada por Deus dando continuidade, ao serviço sacerdotal no meio do povo. Vale lembrar que no Antigo Testamento, o sacerdote era ele que levava as demandas do povo a Deus. Então, enquanto que o profeta, o seu ofício era de trazer a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote não, ele era aquele que intermediava, entre o povo e Deus. Hoje, o nosso sumo sacerdote,
mediador é o Senhor Jesus Cristo, mas naquele período, né, o sacerdote era tipo como representante, como um tipo do próprio Senhor Jesus, né, que é mediador entre Deus e os homens e Deus. Bom, outra interpretação aqui é o significado das vitórias de Israel. Bem, como eu havia dito há alguns momentos atrás, o triunfo dado por Deus a Israel sobre Og, rei de Bazã, torna-se no restante do Antigo Testamento prova da determinação divina de dar a Israel a terra prometida. Permanece como monumento à grandeza de Yahvé. Moisés conta a vitória em Deuteronômio 3:11, 29, 7 e 8 e capítulo 31, de 1 a 7, para exortar a geração seguinte a possuir Canaã. A interpretação desse relato passa a ser que todas as coisas são possíveis para Israel. Por quê? Porque Yahvé é o seu Deus. Então, como eu disse alguns segundos antes, essa vitória sobre o rei de Bazã, né, e outras vitórias que Israel teve, foi fundamental depois para fundamentar a realidade de que Deus realmente estava no meio do povo e que Deus tinha realmente a determinação de dar aquela terra a Israel. Por quê? Porque esses povos eram povos mais fortes do que Israel. Né? Eram povos mais fortes, eram povos que tinham, se Israel fosse os enfrentar apenas com a sua força própria, eles não teriam condições nenhuma, né, de vencer esses exércitos, esses povos do qual eles estavam tomando posse à terra. Então isso prova o grande amor de Deus, né, para com Israel, e como é importante, né, ter Deus como seu aliado, ter Deus como seu amigo, ter Deus como seu protetor. E isso valeu muito para Israel. Quanto a essas guerras em que Israel venceu na conquista da terra prometida. Bom, nós temos um tópico aqui interessante, que é Israel se aproxima da terra prometida, a narrativa de Balaão. Essa é uma narrativa muito conhecida, principalmente pelo fato de que a Bíblia descreve que um jumento falou. Isso é uma coisa assim que causa para nós humanos uma coisa, um espanto, né? Porque, poxa, um animal desse falou, né? É uma coisa assim, para nós, no século XXI, até mesmo impensável, né? Diante de tudo que nós temos hoje. Então, Israel e a terceira etapa da sua viagem. Depois de sair do Egito, Israel passa um tempo no Monte Sinai e no deserto. E agora está nas campinas de Moabe, até que em Josué 3:1 invade a terra. Então, eles estão ali nas campinas de Moabe, e próximos, né, a começar a conquista da terra. Só que nessa caminhada surgiu mais alguns problemas, que essa aqui não foi nem tanto uma guerra, né, mas foi um ato de um rei de Balaque, que aluga os serviços de Balaão para amaldiçoar o povo. Vamos ver. Enquanto os israelitas aguardavam com expectativa receber a terra, os moabitas procuram contratar um profeta, né, o Balaão, que, conforme esperam, consiga amaldiçoar o povo de Deus. Quem é o Balaão? Balaão é um não-israelita que recebe oráculos de Yahvé e anuncia 4 oráculos sobre Israel. Veja que interessante. Balaão não era um israelita, mas Deus usou esse homem como profeta para profetizar, né? E não profetizar o mal como Balaque, né, o rei dos Moabitas, queria, mas ele profetizou coisas boas. Então tem 4 oráculos que vale destacar.
Veja, o primeiro oráculo ressalta diferentes aspectos de Israel: sua eleição, sua santidade ou separação, sua força numérica e sua condição abençoada. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente interpretar melhor e compreender. Então vamos lá. Primeiro, a eleição de Israel, capítulo 23, versos 7 e 8. Tá? Veja só, então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Então veja só, por aqui, Abraão já mostra a questão da eleição. Se Deus trouxe, se Deus não quer o mal, como é que ele poderia estar acima de Deus para amaldiçoar aquele povo? Então veja que Deus reverteu a situação, daquilo que poderia ser um pronunciado de maldição, Deus transforma aquilo em bênção, usando a própria boca do Balaão. Olha só, aí depois, a sua santidade ou separação, porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Aí sua força numérica, quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra de morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. E a sua condição abençoada mesmo, Quem pode amaldiçoar? Ele mesmo deseja a morte. Fala, mesmo que eu morra, como é que eu vou conseguir amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado? Aí nós vemos que Balaque fica nervoso. Eu chamei você para amaldiçoar e você só tá falando bem, abençoando os inimigos. Então esse é o primeiro oráculo. Segundo oráculo, Balaão é precedido por rituais adivinhatórios, tá? Veja aí. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas o todo ele não verás, e amaldiçoa-mo ali. Assim tomou consigo ao campo, a Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então veja que o ritual, a matança dos animais. Veja que ao mudar de lugar, Balaque espera mudar a mente de Deus, mas aprende que Yahvé não muda e nem pode ser manipulado. Ou seja, ele pensou que por mudar do local, talvez quando a Balaão amaldiçoasse o povo, Deus receberia. É interessante até para nós vermos isso, porque a gente olha, se ele já tinha falado o que ele falou de bem, da sua eleição, da sua santidade, da sua força numérica, da sua condição abençoada de povo escolhido de Deus, como que uma pessoa pode pensar que ela vai mudar o pensamento de Deus, ainda para fazer o mal, para proferir mal, se Deus é santo e justo? Então, isso é algo que nós devemos pensar também. Será que muita gente não pensa que vai... a gente vai orar assim e pensa que vai mudar a mente de Deus? Não, Deus não muda, e nós vamos ver isso agora. Quer ver? Balaão realça ainda a promessa feita a Israel. Olha o verso 19. Olha só, vou ler o 18 para a gente entender. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta,
nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então veja que interessante, né? Balaão diz a Balaque, Balaque, é o seguinte: Deus não é como o homem. O homem fala, se arrepende, o homem fala e não cumpre, mas Deus, o que ele falou a respeito desse povo, em abençoar, em dar a terra para ele, isso aí ele não vai revogar, porque ele não é um homem, né? Ele não tem condição humana, ele é Deus. Então é muito interessante a gente observar isso, né? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Fez um contraste aí, né? Vendo como o homem é um ser, né? É um ser que mente e que se arrepende, mas Deus não. Deus é um Deus que faz a coisa certa, correta. É um Deus que quando fala, ele realmente faz aquilo que ele prometeu. Então, nós vemos aí. Então, dessa vez Balaão abençoa todo o Israel, prediz que um dia terão um grande rei e um grande reino. Tá? Então vamos lá, capítulo 23, né? Capítulo 24, 6 e 7, perdão. Como o ribeiro se estende, como jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Agag, né? Mais um rei que foi vencido, Og, por Israel. Então nós vemos aqui que é predito um rei. Alguns interpretam esse rei que é profetizado por Balaão como sendo o rei Davi. Outros vão um pouquinho além e falam que esse rei, seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Contudo, sendo ou Davi ou o Senhor Jesus, que eles queiram esteja se dirigindo essa profecia, a questão é, a profecia se cumpriu, Israel conquistou a terra, venceu os exércitos, e não foi Balaão que pôde amaldiçoar o povo por conta da vontade de Balaque. E o quarto oráculo, Balaão prediz que Israel derrotará todos os seus adversários, capítulo 24, no verso 15 ao verso 24, você vai ver lá que Balaão novamente prediz coisas boas. Então Balaão pronunciou, portanto, a palavra de Deus. Veja que mesmo sendo ele um não israelita, ele foi boca de Deus nesse momento. É lógico que mais para frente ele vai cometer um ato muito triste, né? Porque a gente vendo ele falando a palavra de Deus, a gente até pensa, ele era um homem temente a Deus, mas depois acabou se vendendo realmente, orientando, né, a Balaque a que as mulheres desviassem, né, os homens de Israel, para que eles pecassem contra Deus. Então é esse o próximo tópico. Veja só, envolvimento de Israel com as mulheres moabitas e Baal. Balaque percebe que será possível parar Israel só se o povo parar de adorar Yahvé. Isto foi um conselho de Balaão. Veja aqui, capítulo 31 de Números. Olha só, capítulo 31. A gente sabe disso por esse texto do capítulo 31, que isso aí foi um conselho, não foi Balaque simplesmente que percebeu, mas foi um conselho do próprio Balaão. Então vamos comigo aqui, capítulo 31, verso de número 7.
E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao rio Jordão, em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhe: deixaste viver todas essas mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então veja que tempos antes desta guerra, a vitória sobre os midianitas, Balaão já havia aconselhado a Balaque, rei dos Moabitas, e aquilo trouxe um grande prejuízo. Então, olha aí, com isso as mulheres de Moabe convidaram os homens de Israel para participar da adoração de Baal, que os cananeus consideravam o deus da fertilidade. Nesta adoração inclui oferecer sacrifícios, tomar uma refeição e ter relações com mulheres. Isso ocorreu aqui no capítulo 25, você vai ver isso no capítulo 25, verso de 1 a 8, que foi um momento difícil, que Israel peca com as filhas de Moabe, e como resultado Deus manda uma praga. E só essa praga, do capítulo 25 aqui, que Deus manda sobre o povo, ela só é freada, ela só acaba quando Finéias, o sacerdote Finéias, entra numa tenda e mata um israelita juntamente com uma moabita, atravessando uma lança nos dois, foi lá e cravou. E aí Deus honrou Finéias e disse: olha, pelo seu ato de zelo, você vai ser lembrado. Então, aí a praga cessou. Você vai ler isso aí em Números 25, de 1 a 8. Bom, Moisés transfere a liderança do povo para Josué. Moisés, ao perceber que seu ministério se aproxima do fim, pede a Deus que nomeie um líder capaz, que já no capítulo 27, do 12 ao 17. Diante do que Yahvé responde, Josué é o escolhido. Vamos lá, capítulo 27, verso de número 18. Vamos ver aqui. Olha aí. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Olha, irmãos, tem uma coisa interessante. Como é importante quando um líder, ele percebe que o seu ministério está
né, se aproximando do fim. Não somente no caso de Moisés foi a morte mesmo, mas às vezes chega um momento, se você é um líder, você chega a uma determinada idade, você chega a um determinado momento da vida, você tem que ser sensível ao Espírito Santo e perceber, ó, para mim não dá mais. E eu acho interessante isso. Moisés não foi egoísta e ficou relutando, eu sou o melhor, eu fiz, não. Moisés simplesmente procurou a Deus, viu, né, que ele já sabia da sentença, ó, você vai ver a terra, mas não vai entrar nela. Então Moisés sabia que quanto mais o povo estava se aproximando da terra, na conquistar a terra, mais próximo estava o seu fim, né, porque Deus disse que ele não entraria. E ele não titubeou, ele não se rebelou, ele não criou caso, mas simplesmente pediu a Deus, Senhor, agora que estamos chegando muito próximo, o Senhor nomeia alguém. E aí foi nomeado o Josué, que desde o início, né, de toda a jornada de Israel, Josué sempre esteve ao lado de Moisés, então teve muitas e muitas lições e exemplos que o qualificaram, né, além da sua vida, da sua fé, né, que o qualificaram para ser o sucessor de Moisés. Essa transferência de liderança, a semelhança daquela de Arão a Eleazar, em Números 20, reflete a dedicação contínua de Yahvé a Israel. O livro de Números ensina que fé e obediência é a chave para o povo israelita agradar a Deus. E eu faço uma aplicação aqui, né? Assim também hoje. O mesmo serve para a igreja, né? Então, fé e obediência são as chaves para uma vida cristã vitoriosa. Bom, vamos entrar agora no livro Deuteronômio, né? Um livro que alguns o chamam de segunda lei. Bom, vamos entender aqui o contexto, né? Deuteronômio é um importante livro do Pentateuco. Seu contexto histórico associa as experiências do Sinai e no deserto à conquista de Canaã e apresenta a transição da liderança de Moisés para Josué. Bom, eles estão diante das campinas de Moabe, né? O que os separa de começar a conquistar a terra, atravessar o Rio Jordão, né, e começar a conquistar a partir ali de Jericó. Então, ali nas campinas de Moabe, Deus está falando através de Moisés. Moisés está falando, ele repete as experiências do Sinai, do deserto, e todo o processo que ocorreu, né, da saída do Egito até aquele momento, a geração anterior que pereceu no deserto por conta da falta de fé, da incredulidade. Então, ali Moisés está instruindo esta nova geração, que vai ser aquela geração que Deus falou, né, no início lá, quando dos espiou, vocês, a geração que tinha saído do Egito, vocês não vão entrar, mas os vossos filhos, esses sim, vão entrar na terra. Então, Moisés está ali falando com essas pessoas, falando com essa geração e apontando, né, tudo que houve para reforçar a fé daquele povo e dar ânimo àquele povo a realmente tomar posse da terra prometida. Então, o livro começa com observações históricas e geográficas, né? Moisés começa falando, né, vou ler esses 5 para a gente ter uma noção. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel: da além do Jordão, do deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote, e de Zaeb. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º do mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, né, e que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe,
começou Moisés a declarar esta lei, dizendo... Então, ele vai fazer o relato. Moisés fala ao povo acerca da história deles, né, que vai aí do capítulo 1, verso 6 até o capítulo 4, 49, da aliança deles com Deus, né, do capítulo 5 ao capítulo 28, e da renovação daquela aliança com Yahvá, capítulo 29 e 30. Após a lembrança da aliança, segue-se a transferência de poder de Moisés para Josué, a elaboração de um livro da lei, a bênção de Israel por Moisés, a bênção e maldição, né, que ele coloca, e a morte deste, ou seja, a morte de Moisés. Bom, vamos entender algumas coisas aqui. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender quando nós tratamos do Antigo Testamento, de Israel e Deus, é que Israel foi um povo escolhido por Deus, levantado por Deus a partir de Abraão. E a aliança de Deus com Israel era uma aliança de obediência, ou seja, obedeceu, é abençoado, desobedeceu, é chibata, né? Tanto que lá no capítulo 19 de Êxodo, nós já vemos lá na aliança, ó, se esse povo me der ouvidos, serão né, o meu povo particular. Agora, se não obedecer, né? Então, agora, até chegar no período do cativeiro babilônico e pós-Babilônia, você vai ver que o relacionamento, mas vamos até Babilônia, porque depois da Babilônia muita coisa mudou, mas até a Babilônia, né, era essa o enredo. Obedeceu, tá bem; desobedeceu, as coisas ficam ruins. Obedeceu, tá bem; desobedeceu, né? Aí depois nós temos aí, né, toda a transição de Samuel, da teocracia para a monarquia. Então, sempre o relacionamento de Deus com Israel foi um relacionamento de obediência. Obedecia, tudo bem; desobedeceu, né, assumia as consequências. Então, esse é o enredo, né? Momentos de obediência, momentos de fartura, momentos de bênção, momentos de descrença, de adoração a ídolos, de se voltar para as coisas que não agradam a Deus, é de derrota, é de percas e perdas e tantas outras coisas. Yahvé é o autor da história. No início do livro, Moisés torna a contar a história de Israel. Ele o faz sabendo que Yahvé criou e vivificou a vida nacional de Israel, ou seja, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ou seja, Deus é o autor da história de Israel, desde quando ele chamou Abraão, né, até os dias de hoje. Então, ele prega que a história de Israel foi, desde o princípio, determinada por Deus, o qual estabelece aliança com Israel. Em outras palavras, ele demonstra a fidelidade e singularidade divina. Por que fidelidade e singularidade? Porque aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu, né? Estava cumprindo ali, né? Ao destacar os atos que na história o Senhor opera a favor de Israel. Aí capítulo 1, versos 6 a 8. Depois, segundo ponto, a fidelidade do Senhor. Então, Deus, autor da história de Israel, não só da história de Israel, né, mas da história da humanidade, porque se a gente volta lá no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Depois criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Então, Deus é o autor de toda a história. Só que essa história aqui, em particular, está referida ao povo de Israel. Com a fidelidade do Senhor, ilustrada pelos fatos da história, Moisés passa, em Deuteronômio 4, de 1 a 43, a chamar o povo à fidelidade. Esse convite começa com a primeira de várias intimações para o povo ouvir a palavra de Deus e obedecer. Moisés ordena a nova geração que siga as leis já entregues. Então veja só,
que Moisés fala com o povo e ele começa a instigar o povo ao quê? A uma vida de obediência. Por quê? Porque a aliança deles com Deus era uma aliança de obediência. Se obedecer, é abençoado. Se não obedecer, vai ser corrigido. Deus que cria uma comunidade santa. A ênfase mosaica no passado realça o relacionamento de séculos entre Deus e Israel. Os direitos do Senhor sobre o povo derivam de um passado repleto de eleição e direção amorosas. De modo semelhante, a disposição de Israel em servir a Yahvé é resultado dessa longa história de tentar amar e obedecer a Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés e Josué, de fracassar nesta tentativa e tentar novamente. Ou seja, de Abraão até Josué, foi uma história de fracasso, mas também foi uma história de sempre novas tentativas, porque Deus nunca desistiu do seu povo, né? Isso é muito lindo, né, irmão? Deus nunca desistiu do povo de Israel. Teve um momento que Deus até pensou e disse para Moisés: sai da frente que eu vou acabar com esse povo de você, eu vou fazer um. Mas não ia acabar com todo o povo. Se ele fizesse, o Moisés ia ficar ainda. E o Moisés ainda ia ser geração de Abraão. Então, Deus nunca desiste, irmão. Guarde isso. Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste da sua família. Deus não desiste da humanidade. Bom, outro ponto aí, o dever de observar os mandamentos. Os 10 mandamentos serviam de base para a aliança sináitica, né? Não é de surpreender que Moisés, ao explicar a aliança para a nova geração, os reafirme e contextualize. Ou seja, Moisés vai falar novamente as leis que foram dadas lá no Sinai, no Êxodo, só que ele vai contextualizar, né, para aquele período, né? 40 anos depois que ela foi dada. Isso é importante. Eu aprendo uma coisa aqui: nós sempre temos que estar contextualizando a palavra de Deus para os nossos dias. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que eram tidas no passado, né, que serviram, né, naquele período, naquele momento, que hoje já tem que ter uma outra aplicação. Então, contextualizar é muito importante. É lógico que tem uma série de itens hermenêuticos e exegéticos, mas a contextualização da palavra é sempre importante, né, em todos os momentos da história. Então, esses mandamentos são relevantes na terra prometida, ou seja, Moisés está dizendo ali porque vão ser importantes para a vivência deles ali na terra. São revelação oficial para cada geração que lê o cânon, algo que a repetição dos mandamentos deixa claro. Primeira coisa aqui, né, o monoteísmo como princípio da aliança, né? O Israel é tido como um dos povos, né, ou o povo que trouxe a ideia do monoteísmo. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença num único Deus. Em contrapartida, nos povos antigos, e até no período de Israel, nós encontramos muito o politeísmo, vários. Então, criam em vários deuses. Israel vem com uma dinâmica diferente, não, é um só Deus. Então, esse princípio da aliança é fundamental, só tem um Deus. Veja que no capítulo 5, quando Moisés vai começar a repetir as leis, né? Deixa eu achar aqui. Ele começa da mesma forma como começou lá, né? Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez este concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Aí olha só, verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim.
Tá? Então aqui já aponta para o princípio monoteísta, né? Só temos um Deus. Depois, o segundo tópico aí, Deus merece amor e serviço. O próprio âmago da aliança não é obediência compulsória, né? Obrigatória, mas amor. Todos os mandamentos divinos fluem desse amor, que por sua vez flui do caráter de Deus. Há um só Deus, um só amor, uma só lei. E esses princípios estão implícitos desde Êxodo 20, mas são explicitamente declarados em Deuteronômio 6, né, do verso 4 ao 9, que é chamado o Shema de Deus, a profissão, a confissão de fé que todo judeu tinha que fazer. Olha que coisa linda. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então essa será a profissão de fé. Tá? E ele é por isso que o autor colocou aqui um texto de significativa importância canônica. É o chamado Shema de Deus. Israel entre a bênção e a maldição. Então, como já fez em Levítico e como tornará a fazer em Deuteronômio 27 e 28, Moisés diz que a Israel, que o povo terá de fazer uma escolha, ou de obedecer a Deus e ser abençoado, ou rejeitar a aliança e ser amaldiçoado. Esse chamado a tomar uma decisão indica que o Senhor não deseja julgar, mas abençoar. O amor do povo determinará o que o povo vai receber. Se obediência é porque ama, né? Jesus disse: aquele que me ama ouve a minha palavra, né? Guarda os meus mandamentos. Não guardar, guardar em prática, né? Guardar como se guarda algo dentro de uma gaveta, mas guardar praticando. Mostrar que guardou na prática daquele mandamento. Deus merece e define a adoração. Moisés propõe um arcabouço para as dimensões religiosas e governamental da vida na terra e estabelece padrão com que as gerações posteriores poderão julgar suas atitudes e seus ancestrais. A adoração inclui sacrifício pelo pecado, mas também iniciativa de ofertas de júbilo e gratidão, as quais beneficiam os sacerdotes e exprimem como é elevada a estima que Israel tem por Yahvé. Veja que nessa jornada Deus deu a Israel a lei cerimonial, né, como eles deveriam adorar. Então, desde quando Deus pede para levantar o tabernáculo e depois os sacrifícios, ali era Deus orientando como esse povo deveria adorar. Então, vale lembrar uma coisa aqui. Israel sai de Egito com cabeça, com mentalidade de escravo. Vão assumir uma terra autônoma. Então eles têm que aprender a lei civil, a lei moral, a lei cerimonial, né? Para que eles pudessem se organizar como uma nação autônoma. A Arca da Aliança. Deuteronômio 12 descreve o fim de um Israel peregrino que tem a arca e o tabernáculo no seu seio. Uma vez em Canaã, a arca obviamente permanecerá num só lugar, enquanto o povo espalhar-se-á pela terra. Observe que após a conquista, a arca repousou em Gilgal, Siquém e Betel em diferentes momentos. A Arca da Aliança, ela representa o que? A presença de Deus também no meio do seu povo, né? Ali, né, a arca era o símbolo mais alto, né, e mais importante da vida religiosa de Israel. Então ali tinha a vara de Arão, tinha
também os 10 mandamentos. Então era muito importante quando a arca está com Israel, o povo estava realmente com a presença de Deus, e a presença de Deus fazia toda a diferença. Então a arca, principalmente depois da conquista, ela não ficava assim peregrinando como eles ficavam, né? Porque em 40 anos Israel levantava. Agora, irmãos, imagina, cada vez que a nuvem levantava e que Israel tinha que caminhar, eles tinham que desmontar o tabernáculo, carregar quando a nuvem parava, eles tinham que montar. Olha, foi uma jornada difícil, mas Deus sustentou aquele povo. Mas agora, né, a arca estava no seu meio e agora ela vai ficar repousando em lugares determinados pelo Senhor. Bom, a teologia da liderança, ou seja, aqui fala um pouquinho da questão do Moisés. A carreira de Moisés demonstra o valor de uma liderança eficaz, chamada por Deus. Assim que Moisés falecer, a nação deparar-se-á com a constante dificuldade de determinar líderes, que têm aprovação divina. A teologia e a vida pública são indissociáveis, na opinião de Moisés. Os juízes devem ser justos e imunes a propinas. Os juízes também devem estar dispostos a impor a pena capital, especialmente se for uma ofensa de idolatria, e devem buscar a ajuda dos levitas na decisão de casos especialmente difíceis. A condição de Israel como um reino de sacerdotes depende dessa interação dirigida por Deus. Então veja só, a liderança ela pode muitas vezes fortalecer ou pode muitas vezes levar a derrocada. Veja que a questão da liderança é tão importante que quando o último líder, nesse período que foi Josué, depois de Moisés, eles entram no período de juízes que não tinha uma liderança fixa, apontada por Deus. Foi uma verdadeira tragédia, Levantava um juiz, morria, levantava outro juiz, o povo ficava bem, depois morria. Então é importante nós entendermos que Deus, em Deuteronômio, ele vai dar todas as coordenadas de como a liderança deve ser, Devem ser justos, imunes à propina, deve ter firmeza para impor a pena capital, que naquele momento era válida, e outra é que deveriam ser contra a idolatria, e buscar a ajuda dos levitas para tomar decisões em casos especiais, em casos mais difíceis. Então tudo isso eram instruções dentro de um parâmetro onde Deus já estava mostrando, tanto que Deus, em Deuteronômio, ele fala até dos reis, quando você institui um rei, ele não pode ter muitos cavalos, não pode ter muita riqueza, não pode ter muitas mulheres, Então Deus de antemão já preparou aquele povo, já deu tudo o que era necessário de leis, de orientação, para que eles entrassem na terra e tivessem uma vida realmente, não vou dizer perfeita, mas uma vida totalmente condizente com a vontade de Deus. Então veja o cuidado de Deus, Então a definição divina de reis: aos olhos de Deus, os reis israelitas não ocupam uma posição especial acima dos cidadãos comuns. Ao contrário dos faraós, o rei israelita não é considerado um rei, e ao contrário dos reis mesopotâmicos, ele não é mediador entre Deus e o povo, Yahvé e o povo. Ele não deve usar sua função para conseguir riqueza, esposas ou prestígio no exterior. Os reis devem ser israelitas de nascimento, devem evitar um afastamento da fé da aliança, visto que a monarquia é aceitável, embora ainda não ordenada. Deus deve escolher o rei, e o rei deve guardar uma cópia da lei como seu guia de liderança. Então veja aqui, Deus já antevendo que eles pediriam um rei, Deus já dá todos os parâmetros aqui de como deve ser esse rei,
Você não vai ser acima do cidadão, você vai ser, né? Você não vai ser mediador, não. Né? Você tem uma função administrativa, vamos dizer assim. Então, e veja que tudo isso que Deus disse para que eles fossem, a maioria deles não foram e não seguiram os conselhos, né, e a lei de Deus. Por isso que no final eles vão acabar em 722, né, depois que separou a nação, mais da metade vai para a Síria, levado cativo, e depois em 586, 601, mais propriamente primeira investida de Nabucodonosor, vai o resto do povo. Por quê? Porque os reis que tiveram, né, não foram reis que obedeceram. Israel, desde quando pediram rei, né, a Samuel, os primeiros reis foi Saul, 40 anos, Davi, 40 anos e Salomão, 40 anos. Então, 120 anos Israel viveu uma monarquia do Reino Unido. Aí, com a morte de Salomão, o que aconteceu? Houve uma divisão, né, do reino, né? O Roboão não deu ouvido às tribos de Israel e houve ali um rompimento, né? 10 tribos seguiram naquele momento a Jeroboão I, e 2 tribos ficaram em Judá, né? Estabelecendo o Reino do Sul, né, Judá, e Reino do Norte, Israel, com as 10 tribos. E dali, o Reino do Norte durou aproximadamente 243, 244 anos. Teve 19 reis, e nenhum rei do Reino do Norte deu ouvidos ou seguiu essas instruções que Deus havia lhes dado, o que culminou com o cativeiro em 722 de todo o Reino do Norte para a Síria. Tá? Você vai ver tudo isso a partir do capítulo 12 de 1 Reis, e 12:3, né, com a morte do Salomão. O Reino do Sul durou 394 anos. Também teve 19 reis, porém, alguns foram tementes a Deus, outros não foram tementes a Deus. Então, o que culminou também com o cativeiro babilônico. Tudo por quê? Porque não obedeceram essa definição divina de reis, ou seja, foram como Deus havia mandado. Os profetas enviados por Deus. Moisés faz distinção entre profetas verdadeiros enviados por Deus e profetas que devem ser ignorados. O objetivo é fazer o povo da aliança separar-se das nações ao redor e de suas cosmovisões religiosas. Os cananeus consultavam médiuns e espíritas para determinar o futuro, mas Israel não deve fazê-lo, né? Deus foi muito claro, né, que isso seria um laço para eles. Então, os profetas tinham que tomar muito, o povo tinha que tomar muito cuidado com essa questão de profeta. Veja que no capítulo 18, no verso 14, tem a profecia de um grande profeta. Primeiro do verso 9 até o verso de número 14, nós temos as proibições. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. E entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seus filhos ou sua filha, nem adivinhadores, nem prognosticadores, nem agoreiros, nem feiticeiros, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então veja aquelas instruções de Deus. E aí Deus, né, depois faz aqui profetiza a vinda de um grande rei, né, que nós sabemos que aqui é uma profecia acerca do Senhor Jesus. Veja,
Moisés dizendo aqui, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis, conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E aqui, né, se você continuar lendo, está fazendo uma clara alusão, né, ao Senhor Jesus Cristo. Olha, profetas que se aventurarem a falar quando não foram chamados, ou que falem em nome de outros deuses, devem ser mortos. Capítulo 18, verso 20. As predições dos profetas de Yahvé cumpre-se sempre, não falham. Qualquer outro padrão não procede de Deus. Veja aqui no capítulo 18, verso 21 e verso 22. Capítulo 18, verso 21 e verso 22. Olha só. E se disseres no teu coração: como conheceremos? Deixa eu ler mais perto aqui. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta: não tenhas temor deles. Então tá aí, né? Para nós hoje também. Falou, cumpriu? Deus. Falou, não cumpriu? Né? Falou do próprio coração. Israel entre a nação, Israel, nação em formação por Deus. O passado de Israel, o amor interior e exterior que Israel tem por Deus, a adoração de Israel e os líderes de Israel, tudo isso caracteriza essa nação escolhida como um povo em comum, escolhido por Deus. Deus está criando uma nação santa, uma nação de sacerdotes, um povo santo como ele é santo. A esta altura, as estipulações pactuais específicas vão além das categorias de adoração e liderança e abordam aspectos específicos da vida diária. A santidade deve permear a nata da sociedade para que Israel reflita o caráter de Yahvé na terra prometida. Então, como eu havia dito, né, Deus, durante esse período da saída do Egito até a entrada na terra prometida, Deus foi preparando esse povo para que ele fosse aquilo que ele disse lá no capítulo 19, verso 5 e verso 6, né? Que ele diz assim, vamos voltar lá para você lembrar comigo? Se eles obedecessem, se eles fossem, né, um povo obediente, seriam propriedade de Deus. Então essa é a aliança, né, que depois é renovada no capítulo 24, mas em primeira mão aqui, Deus falou assim, vós, no capítulo 19, verso de número 4, vou ler do 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que coisa linda. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, e hoje nós somos ainda, né? O apóstolo Pedro vai chamar nós de nação santa, povo adquirido. Coisa linda, irmão. Vamos aprender com as histórias de Israel, viu? A preservar nossa santidade, a preservar nossa vida, a preservar, né, o nosso relacionamento com Deus, né, e entender a importância de ser um servo de Deus, de ser alguém chamado por Deus como representante de Deus nessa terra. O direito civil, como salvaguarda adicional na questão da justiça, Moisés regulamenta o testemunho em casos de direito civil, para combater acusações maldosas e condenações injustas. Exigem-se 2 ou mais testemunhas para condenar alguém como criminoso. Então veja só,
Como eu disse, Deus estava dando também a lei civil para que Israel aprendesse a conviver em justiça, como um povo autônomo, diferentemente de lá, de como escravos. Escravos eles não tinham direito civil, eram escravos. Mas agora eles precisariam viver, e Deus começa exigindo, primeiramente aqui, as 2 testemunhas. É lógico que hoje, na aplicação disso para hoje, 2 testemunhas já não são suficientes, né? São mais. Mas naquele período era esta a forma, né, de se condenar ou não alguém como criminoso. Aí as orientações sobre a guerra, misericórdia, justiça e fidelidade devem continuar sendo tendências constantes, mesmo em tempos de guerra. Nenhum aspecto da vida está fora do alcance da esfera, tanto da autoridade quanto do interesse de Yahvé. Cada guerra que Israel lutar, deve ser lutada, né? Desculpa, foi um erro de digitação, deve ser lutada somente mediante a ordem de Deus, com a presença de Deus e sua capacitação. Por quê? Porque aí Deus ele não faz atrocidades, né? Deus ele sempre age com misericórdia. E quando Deus está no meio, né? Quando um exército toma o outro, ele acaba tendo misericórdia e tratando de forma diferenciada. Orientações sobre o casamento, né? Na Terra Prometida, a atividade sexual tem limites, as mulheres não são objetos de prazer, conforme Levítico capítulo 18 ao capítulo 20. Já demonstrou. Os homens devem cumprir os votos de casamento com tanto escrúpulo quanto as mulheres. Um homem não deve mentir acerca da virtude da sua mulher. Adultério, o estupro e o sexo pré-marital e o incesto põem a família em risco. Então veja aí que as orientações de Deus sobre o casamento é o respeito mútuo, né? O respeito, a consideração, e não ter a própria mulher como simplesmente um objeto de prazer. E também condenando aquilo que até hoje, né, é condenável, apesar de infelizmente acontecer e muito, que é o adultério, o estupro e o sexo pré-marital. Bom, a outra orientação de Deus para quando o povo entrasse na terra é quanto às primícias e os dízimos. Moisés faz orientação acerca das primícias que eles deveriam levar, né? A primeira colheita era dedicada ao Senhor, né? E os dízimos com a sua exortação final, né? Cada tribo dava 10% aos sacerdotes, para que houvesse o sustento dos sacerdotes. Ele orienta que ao chegarem na terra, os israelitas devem levar as primícias da produção agrícola ao santuário central que Deus escolher, para serem abençoados. Deuteronômio, entre outros livros da Bíblia. Vários textos da Bíblia empregam ou espelham passagens específicas de Deuteronômio. Na teologia de Paulo, a própria lei referiu-se especificamente à maneira como Jesus morrer, como maldita e impura. Por esse motivo, essa morte remove maldição e a impureza pela fé. Então, o livro de Deuteronômio é citado em diversos outros livros da Bíblia, né? Como o livro da lei, como o livro onde Deus orientou o seu povo, como o livro onde Deus demonstrou como o seu povo Israel, né, deveria se comportar e agir em meio a todas as outras nações. Depois nós temos aí, chegando ao final, bênçãos e maldição, Ebal e Gerezim. Nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, Moisés explica os benefícios de guardar a aliança e os perigos de quebrá-la, e então pede a Israel que se consagre numa renovação de aliança. Então ali é escolher, ou faz o certo ou faz o errado. Fez o certo, benção. Fez o errado, vai ter que arcar com as consequências. Então, o sucesso de Israel depende da sua fidelidade a Deus. A quebra por Israel de leis acerca de guerras santas redunda em derrota. Esse último tópico aí fala, né, da conquista de Ai, quando na conquista anterior,
Deus disse para que não deveriam pegar nada de Jericó. E houve lá um cidadão que pegou, guardou, e quando foram lutar contra Ai, né, acabou perdendo, e foi uma tristeza eles ganhar de uma nação maior e perder de uma nação menor. Então, o sucesso das guerras dependia da fidelidade a Deus, ou seja, até na guerra Deus tinha as suas orientações acerca de como deveria ser a situação. E por fim, meus irmãos, aqui a palavra de Deus que gera vida. Deuteronômio atribui extrema importância às palavras. Moisés fala aos israelitas palavras que são palavras de Deus. A partir de Gênesis 1:3, as palavras de Deus geram atividade. A palavra falada de Deus dá início à criação. Também dá início ao juízo. Veja só, né? Haja. No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja, né? Haja luz. Depois também o juízo, né? Deus falando com Noé, né? Gênesis 6:7, vou destruir. Ao chamado, né? Quando Deus chama Abraão. A lei, Deus falando, né? Em Êxodo 20. E a comunidade, né? A aliança que Deus faz ali em Êxodo 19:6. Tudo isso aponta justamente para isso. A palavra de Deus é parte da vida. Posta por escrito, a palavra de Deus é um testemunho de como as pessoas e nações podem desfrutar a vida que Deus dá. Então, hoje, né, nós temos algumas aplicações diferentes, né? Nem todas as coisas que foram ditas para o povo de Israel como lei, naquele período, se aplicam ao mundo moderno hoje. Mas o fundamento aqui é o quê? É a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus hoje para nós são o que? São os evangelhos, né? As epístolas. E assim como o povo de Israel foi orientado para ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida mais agradável com Deus, e se eles obedecessem, eles seriam mais bem-sucedidos, assim também nós hoje, quando nós obedecemos a Deus, nós somos mais bem-sucedidos. A nossa salvação depende unicamente da fé em Jesus Cristo. E a nossa obediência a Deus é o resultado desse relacionamento. Então, que a palavra de Deus possa continuar gerando vida, para você, para sua família e em todo o seu contexto de vida. Que Deus abençoe. Quero agradecer. Desculpe aí um pouquinho, foi um pouco corrido, porque são muitas informações, mas que Deus abençoe e até a próxima. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus e Pai, abençoe esse teu filho, essa tua filha que tem assistido essas aulas, ó Pai, que tu possas falar ao coração de cada um pelo teu Espírito Santo. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.